Quais eram as doenças que mais aterrorizavam os europeus na Idade Média? Imagine viver em um tempo sem os avanços da medicina moderna, onde doenças enigmáticas se espalham descontroladamente e cada surto pode significar a ruína de cidades inteiras. Nas ruas imundas das cidades medievais, a peste avança enquanto os médicos lutam para desvendar sua origem. Seria um castigo divino, uma conjunção planetária maléfica ou o veneno de um poço contaminado? Essas eram as indagações que assombravam a mente das pessoas na época. No episódio de hoje, vamos explorar as doenças mais temidas que afligiam a humanidade no período medieval. É 1348, e o pânico toma conta das cidades portuárias da Europa. As caravelas não trazem apenas mercadorias do Oriente, elas também carregam um assassino invisível. Em lares superlotados, mortes súbitas começam a ocorrer. Febres elevadas e gânglios dolorosos nas virilhas e sob os braços sinalizam um destino implacável. Famílias abandonam seus entes queridos enfermos, enquanto as ruas se enchem do odor de incenso e dos lamentos dos moribundos. A peste negra fez sua aparição. Essa epidemia, conhecida como a Morte Negra, foi sem dúvida a mais devastadora calamidade sanitária da Europa medieval. Entre 1347 e 1351, estima-se que a doença ceifou a vida de 25 milhões de pessoas, cerca de um terço da população europeia. Em algumas áreas gravemente afetadas, relatos indicam que até metade ou 2/3 dos habitantes sucumbiram. A causadora da doença foi a bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de roedores infectados, espalhando-se de forma alarmante pelas rotas comerciais. Devido aos seus efeitos devastadores e às marcas escuras que deixava na pele das vítimas, recebeu o nome de Morte Negra. Os sintomas da peste surgiam repentinamente: febre alta, variando de 38 a 41 graus Celsius, calafrios, dores de cabeça e articulações, náuseas e fraqueza. O sinal mais característico eram os gânglios dolorosos, linfonodos inchados nas virilhas, sob os braços ou no pescoço, que às vezes chegavam ao tamanho de uma maçã. A pele acima deles escurecia devido a hemorragias subcutâneas. Na forma pneumônica da peste, o paciente apresentava tosse com sangue. Com a infecção do sangue, manchas roxas e falência orgânica se manifestavam. As chances de sobrevivência eram mínimas. Sem tratamento, cerca de 80% dos infectados morriam em até 8 dias, e nas formas pneumônicas e sépticas, a mortalidade era praticamente total. O sistema de saúde da época não contava com medicamentos eficazes. Os tratamentos comuns incluíam sangrias, uso de sanguessugas, defumação do ar com ervas aromáticas ou até mesmo orações. O impacto social da peste foi catastrófico. A vida cotidiana entrou em colapso. Artesãos pararam de trabalhar, os campos ficaram sem colheitas e as lojas se tornaram desertas. O desespero tomou conta das pessoas, que buscavam explicações. Muitos acreditavam que a peste era um castigo divino pelos pecados, entregando-se à penitência e à oração. Surgiram os flagelantes, religiosos que percorriam as cidades, se autoflagelando em público na esperança de apaziguar a ira de Deus. Outros procuravam culpados entre seus semelhantes. Os pogroms contra os judeus se tornaram notórios, acusados de envenenar poços e espalhar a peste intencionalmente. O medo e as superstições levaram a assassinatos e até a queima de comunidades judaicas inteiras durante os anos da epidemia, entre 1348 e 1351. A estrutura social foi profundamente abalada. Camponeses, burgueses e nobres sucumbiam. Ninguém estava a salvo. Após a primeira onda da peste negra, a Europa estava em colapso. Aldeias tornaram-se desertas e até as grandes cidades enfrentaram uma drástica diminuição da população. Contudo,
as repercussões econômicas, surpreendentemente, abriram portas para transformações. A falta de mão de obra eliminou a superabundância de trabalhadores, permitindo que os servos reivindicassem salários melhores. Muitos feudos, que perderam seus operários, foram obrigados a começar a pagar em dinheiro ou a dispensar os servos de suas obrigações para manter sua força de trabalho. Gradualmente, a rígida hierarquia social do período medieval começou a desmoronar. Ironicamente, a qualidade de vida dos camponeses e artesãos que sobreviveram melhorou. O orgulho também influenciou a mentalidade e a cultura da época. A morte, que estava sempre presente, inspirou o tema da dança da morte, lembrando a todos que, diante da morte, somos iguais. A Igreja Católica Romana viu seu prestígio diminuir, já que nem mesmo os padres conseguiam conter a peste, e muitos deles sucumbiam a ela. Assim, as pessoas começaram a buscar novos caminhos espirituais, explorando movimentos místicos ou seitas. As epidemias de peste voltaram em ondas a cada algumas décadas, mantendo a população em constante tensão pelo restante da Idade Média. No entanto, nada se comparou a essa primeira catástrofe do século XIV. A peste negra foi o maior choque demográfico da história europeia. A população da Europa, supostamente, voltaria a seus níveis anteriores à peste. Somente no início do século XV, um homem magro, vestido com trapos, caminhava lentamente em direção ao portão da cidade. Em uma das mãos, segurava um bastão de madeira que balançava ritmicamente. Um sino pendia em seu pescoço, um aviso para todos que passavam. Quando as pessoas o viam, assustadas, pulavam para o lado, chamando-o de impuro, leproso, e se afastavam. O leproso, com o rosto marcado por cicatrizes e o nariz deformado pela doença, aceitava humildemente um pouco de comida de um monge à entrada e, em seguida, se afastava da comunidade humana à qual já não pertencia. A lepra, ou hanseníase, era uma das doenças mais aterrorizantes da Idade Média, mesmo que matasse lentamente. Trata-se de uma infecção crônica. Hoje, sabemos que é causada pelo Mycobacterium leprae, que era endêmico na Europa medieval. A lepra provocava deformidades e a lenta destruição do corpo. A infecção atacava a pele e os nervos, resultando na perda de sensibilidade nas áreas afetadas. As vítimas viam seus dedos das mãos e dos pés necrosarem e caírem. O rosto sofria deformações, o septo nasal se colapsava, e feridas abertas e úlceras surgiam por todo o corpo. No estágio avançado, o doente frequentemente perdia a visão, e suas extremidades eram atingidas pela gangrena. Ao contrário da peste, a lepra se disseminava lentamente, permitindo que a pessoa infectada vivesse muitos anos, mas em crescente sofrimento e isolamento. Na Idade Média, não havia tratamento eficaz para a doença, e os leprosos eram rejeitados por toda a vida. A forma como a sociedade lidava com os leprosos era cheia de contradições, oscilando entre a caridade cristã e o medo da contaminação e da moralidade. A lepra era frequentemente considerada um castigo divino, e os leprosos eram vistos como pecadores impuros. Por outro lado, havia também a crença de que seu sofrimento se assemelhava ao de Cristo. Teólogos costumavam descrever a lepra como uma espécie de purgatório terrestre. Os leprosos, então, eram vistos como aqueles que já pagavam suas penas em vida, o que levava à crença de que, após a morte, alcançariam o céu. Paradoxalmente, eram considerados escolhidos por Deus, mais próximos dele do que aqueles que gozavam de boa saúde. O cuidado dispensado a esses indivíduos era visto como um ato de compaixão, e quem os ajudava com esmolas ou serviços acreditava estar encurtando seu próprio purgatório. Contudo, na prática, o medo da contaminação predominava, levando ao isolamento dos leprosos em relação à sociedade. Na Europa, surgiram leprosários, instituições e hospitais específicos para leprosos, muitas vezes chamados de lazaretos.
em homenagem ao bíblico Lázaro. Esses locais eram normalmente erigidos fora dos limites das cidades ou afastados das aldeias, frequentemente próximos a estradas movimentadas, permitindo que os leprosos pedissem ajuda aos transeuntes. Ao serem admitidos nos leprosários, muitos eram formalmente declarados mortos para o mundo exterior. Um rito simbólico marcava essa transição, obrigando-os a viver em separação da sociedade, seguindo rigorosas normas de pureza e movimentação. Eram obrigados a usar vestimentas específicas, frequentemente um manto com capuz, e a sinalizar sua presença com um sininho ou batente, para que as pessoas saudáveis pudessem se afastar. Nos séculos X e XI, os leprosários floresceram. Estima-se que, entre os séculos X e XIV, surgiram pelo menos 320 instituições desse tipo apenas na Inglaterra. O atendimento oferecido era predominantemente espiritual, garantido por monges e monjas, com foco em orações, missas e preparações para uma boa morte. Embora o alívio do sofrimento fosse uma preocupação, a higiene e os curativos limpos também eram cuidados essenciais. Alimentos nutritivos eram distribuídos, e um ambiente tranquilo era proporcionado, longe do tumulto do mundo. Curiosamente, muitos leprosos mantinham contato com suas famílias, já que algumas regras permitiam visitas de parentes ou saídas ocasionais. Assim, a vida no leprosário poderia ser relativamente suportável, com alguns indivíduos passando décadas nesse contexto. No entanto, o medo da lepra, especialmente durante o auge da Idade Média, às vezes resultava em reações violentas. Em 1321, na França, surgiu uma acusação insana de que os leprosos estavam envenenando poços em um plano para infectar cristãos, em conluio com judeus e muçulmanos. Isso desencadeou uma guerra contra os leprosos, com o rei Filipe V ordenando interrogatórios sob tortura, levando muitos à prisão perpétua ou à morte em fogueiras, até que a histeria se acalmasse. Contudo, de maneira geral, essa violência era rara. O que se via com mais frequência era a exclusão e o estigma, em vez de massacres. A imagem aterradora dos leprosos como mortos-vivos se transformou em um forte símbolo religioso, evocando a figura de Cristo em sofrimento, com os cristãos sendo chamados a enxergar neles o próximo merecedor de compaixão. Com o passar do tempo, já no final da Idade Média, a lepra começou a recuar na Europa, embora os motivos não sejam totalmente claros. Pode ter sido devido a melhorias na nutrição e na higiene, à aquisição de imunidade coletiva pela população ou até mesmo a concorrência com outras doenças. Algumas teorias até sugerem que a propagação da tuberculose poderia ter substituído a lepra devido à imunidade cruzada. De qualquer forma, a partir de 1500, a lepra deixou de ser um problema significativo na Europa, mas seu legado perdurou na forma de hospitais e instituições dedicadas aos necessitados. O leprosário medieval pode ser considerado o antecessor dos hospitais e instituições voltadas para doentes e necessitados. A lepra também proporcionou à sociedade um aprendizado sobre a importância do isolamento em casos de doenças contagiosas, um conceito que seria utilizado em epidemias futuras. Embora a doença não tenha desaparecido por completo, ela sobreviveu até o século XX, enquanto sua presença na Europa medieval chegou ao fim. No verão de 1374, na cidade de Aquisgrano, ao meio-dia, uma melodia estranha ressoava pela praça, mas nenhum músico estava à vista. Um grupo de camponeses pobres unia as mãos e, em um estado de transe, girava em círculo. Seus olhos brilhavam com um olhar distante, enquanto os rostos, avermelhados, pronunciavam palavras ininteligíveis. Hesitantes, outros se juntaram a eles, e logo dezenas de homens e mulheres dançavam em um ritmo frenético, sem parar por 1, 2, até 3 horas. Observadores, aterrorizados,
permaneciam paralisados. De repente, um dos dançarinos cai, exausto, sem se mover. Contudo, o círculo continua a girar, como se estivessem alheios a tudo. Uma das mais intrigantes doenças da Idade Média é a dança de São Vito, também chamada de choromania ou dança de São Oiano. Não se tratava de uma doença no sentido tradicional, mas sim de uma estranha histeria coletiva que eclodia em comunidades sobrecarregadas pelo estresse. A primeira grande onda deste fenômeno foi registrada em 1374 na Renânia, região que hoje corresponde à Alemanha, espalhando-se pelas cidades que hoje conhecemos como Bélgica e Holanda. O episódio mais famoso e bem documentado ocorreu em julho de 1518, em Estrasburgo, na Alsácia. Durante esses episódios de dança, as pessoas sentiam uma compulsão incontrolável para dançar e pular, às vezes por dias ou até semanas. Em Estrasburgo, tudo começou com uma mulher chamada Frau Troféia. Em poucos dias, cerca de 30 pessoas se juntaram a ela na praça, logo transformando-se em centenas. No final, estima-se que até 400 indivíduos tenham sido afetados. Relatos indicam que alguns dançaram com tanta intensidade que a única forma de parar foi a morte por exaustão. Os sintomas e o curso da dança de São Vito eram tanto bizarros quanto aterradores. As pessoas afetadas começavam a dançar freneticamente sem qualquer explicação. Inicialmente, podiam girar ou pular, sem perceber o cansaço, entrando em um transe estático. Chegavam a dançar até a completa exaustão, caindo ao chão, apenas para se reerguerem após um breve descanso e recomeçar. Contemporâneos descreveram os dançarinos com olhares vidrados. Alguns tinham espuma saindo da boca e proferiam palavras sem sentido. Crônicas da época também falam de comportamentos extremos, como se despirem, fazerem gestos obscenos e até terem relações sexuais em público, além de convocar os transeuntes a se juntarem a eles. Havia relatos de que não podiam suportar a cor vermelha, reagindo com fúria ou convulsões ao vê-la. Embora essas descrições possam ter sido exageradas, revelam a intensidade dos comportamentos causados pela choriomania. De qualquer forma, foi uma epidemia de dança inexplicável que desafiou todas as noções de bom senso da época. As pessoas da Idade Média buscavam explicações no sobrenatural, e o fenômeno foi denominado Dança de São Vito, em homenagem ao santo protetor dos dançarinos. Na Itália, surgiu uma variante conhecida como tarantismo. Acreditava-se que a dança era causada pela picada de uma tarântula, e a única solução era dançar intensamente para expelir o veneno do corpo. Em algumas localidades afetadas, músicos tocavam melodias aceleradas para incentivar as pessoas a dançarem. Essa abordagem foi adotada em Estrasburgo em 1518, onde o conselho da cidade construiu palcos especiais e contratou músicos para auxiliar os dançarinos a dançarem a doença para fora. O resultado foi ao mesmo tempo trágico e cômico. A música atraía cada vez mais pessoas, e o número de dançarinos crescia, até que alguns começavam a cair, exaustos. Quando perceberam que isso não trazia alívio, os conselheiros mudaram de tática, proibiram a música e levaram os dançarinos a um local de peregrinação dedicado a São Vito, onde deveriam orar por cura. Com o tempo, a loucura foi diminuindo, mas deixou um rastro cruel de vítimas. Muitos faleceram, enquanto outros ficaram com costelas quebradas, músculos danificados e marcas psicológicas profundas. A ciência moderna ainda tenta desvendar esse mistério da Idade Média. A explicação mais plausível é que se tratava de uma forma de histeria coletiva ou doença psicogênica, uma epidemia de estresse psicológico. As pessoas naquela época enfrentavam enormes pressões, fome, doenças, guerras, e viviam em um mundo profundamente religioso e repleto de superstições. A combinação de exaustão física, medo e fé sugestiva pode ter desencadeado uma reação psicossomática.
Quando alguns começaram a dançar freneticamente, outros, temendo a possessão, se juntaram a eles inconscientemente. O historiador John Waller, por exemplo, atribui a dança de Estrasburgo de 1518 ao estresse gerado pela fome e doenças. Naquele ano, a região foi devastada pela fome, enquanto a peste e a sífilis se espalhavam. Além disso, havia a crença em Santa Vita, que poderia punir as pessoas com a dança. Era, na verdade, uma psicose coletiva. Outra teoria sugere que a intoxicação por ergó poderia ser a causa. O fungo Claviceps purpurea, que contamina o trigo, contém alcaloides alucinatórios semelhantes ao LSD, provocando convulsões e alucinações. Alguns pesquisadores acreditam que os afetados podem ter sido inconscientemente intoxicados por ergotismo. Contudo, essa teoria é contestada, pois não havia grãos contaminados por toda parte, e a coriomania também apareceu em períodos em que o centeio não era colhido. Portanto, ainda não existe uma explicação definitiva. A dança de São Vito é um dos capítulos mais enigmáticos na medicina e na psicologia social. Embora a coriomania não tenha tirado tantas vidas quanto outras epidemias, abalou a sociedade medieval de uma forma que desestabilizou a própria noção de ordem e plano divino. A visão de centenas de pessoas se comportando como possuídas deve ter sido extremamente assustadora e perturbadora para os que testemunhavam. O fenômeno foi gradualmente desaparecendo no século X, à medida que a sociedade se transformava. As últimas grandes epidemias de dança foram registradas por volta de 1600. Hoje, o termo dança de São Vito permanece, descrevendo convulsões incontroláveis. Assim, foi popularmente batizado o distúrbio neurológico conhecido como Coreia de Sydenham. Histórias sobre fantasmas dançantes ainda intrigam historiadores e médicos, lembrando-nos do quão poderosa pode ser a mente e a fé em tempos de incerteza. França, verão de 994. Após uma primavera chuvosa, o centeio cresceu infestado por um mofo escuro. Os camponeses nas proximidades de Paris não suspeitavam de nada errado e moeram o grão para fazer farinha. O pão quentinho, recém-saído do forno, rapidamente se transforma em um verdadeiro veneno. Aqueles que o consomem começam a sentir uma ardência intensa nos membros, como se um fogo percorresse suas veias. Muitos entram em convulsões e delírios, sendo atormentados por visões aterradoras de espectros e demônios. Para alguns, os dedos das mãos e dos pés escurecem e acabam morrendo. Em questão de semanas, milhares de camponeses perdem a vida. Desesperados, os que sobrevivem imploram a São Antônio, o santo protetor dos aflitos, pedindo que extinga esse fogo infernal. Essas cenas dramáticas poderiam ter se desenrolado durante a epidemia conhecida como Fogo de Santo Antônio, mais uma das calamidades da Europa medieval. Por trás desse nome, esconde-se o ergotismo, uma intoxicação provocada pelo centeio contaminado devido aos alcaloides de um fungo tóxico chamado Claviceps purpurea, que cresce no grão. Em anos de umidade, as espigas eram invadidas por formações negras que continham poderosas toxinas e alucinógenos. Quando esse centeio contaminado era moído e transformado em pão, aqueles que o consumiam eram condenados a um verdadeiro tormento. Os afetados sentiam, inicialmente, uma queimação insuportável nos membros, seguidos de formigamento e coceira, muito além da dor comum. Era como se o fogo se espalhasse por seus corpos. As convulsões, vômitos, alucinações intensas e delírios se tornavam frequentes. Durante esses episódios, as pessoas muitas vezes viam demônios, visões infernais ou aparições estranhas. Havia duas formas de intoxicação: a convulsiva, marcada por ataques nervosos e alucinações, e a gangrenosa, que afetava vasos e tecidos, levando os dedos e, em alguns casos, até membros inteiros a escurecerem e morrerem devido à gangrena.
Em ambas as situações, a intoxicação poderia levar à morte, seja por exaustão, parada respiratória durante as convulsões ou infecções secundárias nas feridas. Na Idade Média, é claro, o conhecimento sobre fungos e venenos era inexistente. Então, o fogo de Santo Antônio era frequentemente explicado de maneira sobrenatural, como possessão demoníaca ou uma doença misteriosa que apenas a intervenção divina poderia curar. A propagação dessa praga foi surpreendentemente ampla, embora hoje em dia pouco se saiba sobre ela. O ergotismo era provavelmente bastante comum na Idade Média, ocorrendo regularmente em diversas regiões. A França foi particularmente afetada, assim como os países germânicos e as áreas do norte, em qualquer lugar onde o centeio era um alimento básico. Historiadores relatam que, por exemplo, em 994, na França, cerca de 20 a 40 mil pessoas sucumbiram ao fogo de Santo Antônio, indicando que realmente foi uma epidemia devastadora em regiões inteiras. Outros surtos significativos estão documentados nos séculos X e XI, e novamente no século XIV. As crônicas da época retratam o sofrimento horrível dos afetados, com suas pernas escurecendo e caindo. Muitos até perderam membros enquanto ainda estavam vivos, enquanto outros, em sua loucura, corriam como se estivessem possuídos por demônios. Tudo isso se encaixava na visão religiosa daquele tempo, onde se acreditava que uma maldição ou provação de Santo Antônio os atingia. Foi exatamente São Antônio, o eremita, São Antônio, o Grande, que se tornou a figura central do culto relacionado a essa doença. Este santo egípcio do século IV era considerado o patrono das pessoas que sofriam de doenças de pele ardentes. Por volta do ano 1100, uma ordem de monges foi fundada na França, os Antonitas, hospitalários de Santo Antônio, especializados no cuidado das vítimas dessa doença. O hospital monástico mais importante de Grenoble exibia até paredes pintadas de vermelho, simbolizando o incêndio da doença, enquanto criava um ambiente de oração que aliviava o sofrimento dos enfermos. Os Antonitas foram responsáveis por estabelecer hospitais em toda a Europa e, até o final do século X, construíram cerca de 400 instituições para aqueles afetados pelo ergotismo. Seu modo de cuidar dos pacientes era extremamente prático para a época. Eles perceberam que oferecer trigo puro e vinho aos doentes fazia a diferença. Por isso, em seus hospitais, garantiam alimentos livres de contaminação. Além disso, utilizavam pomadas à base de gordura. O porco, símbolo de Santo Antônio, não era à toa. A gordura suína era eficaz no tratamento de queimaduras e em várias ervas. É claro que as orações a Santo Antônio e a exibição de suas relíquias eram fundamentais, pois acreditava-se que tinham o poder de curar milagrosamente. Muitos pais angustiados levavam seus filhos doentes aos mosteiros dos Antonitas, na esperança de cura. Em algumas ocasiões, a doença desaparecia de forma espontânea após o consumo do pão contaminado. Em outras, os pacientes sob os cuidados monásticos partiam em paz. O fogo de Santo Antônio gerava tanto temor durante a Idade Média que suas marcas se refletiam na arte. Um exemplo é o célebre altar de Isenheim, de 1512 a 1516, criado por Matthias Grünewald para o Hospital Monástico dos Antonitas. Nas pinturas que retratam o corpo de Cristo e a tentação de Santo Antônio, aparecem feridas e deformidades terríveis, correspondendo aos sintomas do ergotismo. O sofrimento dos doentes se entrelaça com a simbologia religiosa. A doença era tão horrível que era vista como ataques demoníacos a Santo Antônio. As pessoas acreditavam que quem superasse essa prova de fé alcançaria a salvação. De maneira geral, o ergotismo figurava entre as pragas mais devastadoras da Idade Média, logo após a peste. Embora hoje em dia seja menos conhecido, na época afetava todas as camadas sociais. Os camponeses mais pobres eram os mais atingidos.
pois consumiam a maior parte do centeio. Mas as cidades também não estavam a salvo. Felizmente, com o fim da Idade Média e o avanço da agricultura, as grandes epidemias de ergotismo começaram a diminuir. As pessoas começaram a valorizar o grão mágico do cereal, e novas culturas surgiram, como a batata e o milho, reduzindo a dependência do centeio. Hoje, sabemos que os compostos do esporão podem ter usos medicinais, sendo utilizados na obstetrícia, no tratamento de enxaquecas e até na produção de LSD. Entretanto, para o homem medieval, essa praga flamejante era uma das maldições mais enigmáticas e dolorosas que se poderia enfrentar. Em uma aldeia rural na Checoslováquia, no século XIV, uma jovem mãe se senta ao lado da cama de seu filho de 5 anos. O menino está febril, delirando, e seu corpo está coberto por estranhas erupções, uma ao lado da outra. A mãe conta as bolhas com o horror. Dezenas de pequenas vesículas cheias de líquido cobrem o rosto e o peito do garoto. Ela sabe exatamente o que isso significa. Varíola, sussurra, enquanto lágrimas escorrem pelo seu rosto. Diante de seus olhos, ela já imagina o pior cenário. Afinal, tantas crianças da aldeia sucumbiram a essa doença, e aquelas que sobreviveram ficaram com cicatrizes para toda a vida. A varíola verdadeira, a varia, é talvez o mais antigo assassino da humanidade. Descobertas arqueológicas confirmam sua existência desde a antiguidade. Historiadores apontam que ela chegou à Europa entre os séculos V e VI, e durante a Idade Média, epidemias frequentes ocorreram aqui. Ao contrário da peste, a varíola era uma presença constante na vida das pessoas. Essa doença se tornou endêmica na infância, com a maioria das crianças enfrentando-a durante os primeiros anos de vida. Infelizmente, muitos não conseguiam sobreviver. A taxa de mortalidade girava em torno de 30%, e em cepas mais agressivas, esse número podia ser ainda maior. Os primeiros sinais da varíola incluíam febre alta, cansaço extremo e dores de cabeça ou nas costas. Após alguns dias, surgia uma erupção cutânea característica. Inicialmente, apareciam manchas vermelhas que rapidamente se transformavam em pápulas, depois em bolhas cheias de líquido. Essas pústulas se espalhavam pelo corpo, principalmente pelo rosto, e ao longo da semana seguinte, rompiam e secavam, formando crostas. O odor exalado pelos pacientes era insuportável. Se a pessoa conseguisse sobreviver cerca de 2 semanas na fase mais crítica, as crostas eventualmente caíam, mas deixavam cicatrizes permanentes, frequentemente com marcas afundadas no rosto. A varíola não só causava cegueira, como também, em alguns casos, levava à infertilidade masculina. 1 em cada 3 pessoas infectadas não conseguia resistir, geralmente sucumbindo à exaustão, choque séptico ou à forma hemorrágica da doença. Adultos também estavam em risco, especialmente se não tinham adquirido imunidade na juventude. A varíola ceifava vidas de maneira impiedosa, atingindo todos os estratos sociais, de camponeses a reis. Um exemplo marcante é o do rei inglês Edward VI, que faleceu em 1553 aos 16 anos, possivelmente em decorrência da varíola. Durante a Idade Média, a varíola era considerada uma realidade comum, mas aterrorizante, e não havia tratamentos eficazes disponíveis. Os médicos recomendavam resfriamento, umidificação do ar, pomadas herbais para as bolhas e o isolamento dos doentes. Em algumas regiões, tentava-se a variolação primitiva, que consistia em infectar deliberadamente uma pessoa saudável com pus de um caso leve, uma prática que já existia na Ásia desde a antiguidade. Na Europa, esse método só ganhou popularidade no século X. Cronistas medievais frequentemente registravam epidemias devastadoras de varíola. Na Islândia, por exemplo, em 1241, a doença teria eliminado mais de 1/3 da população, devido à falta de imunidade prévia. Contudo,
A varíola frequentemente matava de maneira silenciosa e sistemática, sendo uma fonte constante de mortalidade, especialmente entre as crianças. Mesmo em séculos posteriores, estima-se que a varíola causava cerca de 171 mortes por ano, revelando-se um assassino mais temido do que a peste. Na Idade Média, a varíola era temida com a mesma intensidade da peste, pois era altamente contagiosa, espalhando-se pelo ar através de gotículas. No entanto, a imunidade adquirida após contrair a doença era vitalícia, o que significava que quem sobrevivesse estaria protegido de novas infecções. Por essa razão, a sociedade parecia aceitar a varíola como um destino inevitável para as crianças pequenas. Pais frequentemente entregavam suas crianças à proteção dos santos em suas orações, mas o socorro real parecia distante. Tanto os pobres quanto os ricos eram vítimas da varíola, sem distinção. Culturalmente, a doença deixou suas marcas em pequenas menções, sendo que muitos líderes medievais e figuras eclesiásticas são retratados em pinturas da época com cicatrizes visíveis em seus rostos. A varíola passou a ser chamada de varíola verdadeira para diferenciá-la da nova ameaça, a varíola grande, ou sífilis, que chegou à Europa no final do século XV. No fim da Idade Média, a sífilis se espalhou rapidamente pelo continente, mas isso é uma história que pertence a um período mais renascentista. A varíola verdadeira ainda era uma sombra sobre a Europa até o século X, quando surgiram as primeiras vacinas. Inicialmente, tivemos a variolação, trazida da Turquia, e mais tarde, em 1796, Edward Jenner fez a descoberta da vacina. Assim, a varíola possui um lugar destacado na história, sendo a primeira doença que a humanidade conseguiu enfrentar com êxito. O último caso registrado ocorreu em 1977, e hoje, essa enfermidade, que já causou tanto pavor, não aflige mais ninguém. Ao olharmos para a Europa medieval, vemos um período marcado por enfermidades devastadoras. A peste, por exemplo, dizimou 1/3 da população em poucos anos, mudando radicalmente tanto a economia quanto as crenças religiosas. Essa doença corroía lentamente tanto os corpos quanto as almas, ensinando à sociedade lições sobre compaixão e temor. O enigmático fenômeno da dança de São Vito nos revela como uma pressão psicológica intensa pode se traduzir em uma loucura coletiva. E o fogo de Santo Antônio nos recorda que até mesmo o pão, um alimento comum, podia se transformar em um veneno mortal na Idade Média. A varíola verdadeira, um predador implacável de crianças e adultos, foi um pano de fundo silencioso na vida de cada geração. Essas enfermidades deixaram marcas indeléveis no curso da história, moldando a demografia, provocando migrações e alterando valores. As reações da sociedade medieval às epidemias revelam histórias de coragem e derrotas, desde a fundação de hospitais e o cuidado abnegado até a busca por bodes expiatórios, o surgimento das primeiras quarentenas e medidas de prevenção. A Idade Média também ilustra como a busca por explicações diante do desconhecido levou as pessoas a recorrerem à religião e às superstições. Às vezes, isso gerava consolo e solidariedade. Outras vezes, resultava em tragédias e perseguições. Hoje, com a sabedoria acumulada ao longo dos séculos e o avanço da ciência, podemos nos sentir gratos por muitas dessas doenças estarem sob controle. A lepra não é mais uma sentença de morte. Temos antibióticos para tratá-la e práticas de higiene que ajudam a prevenir surtos. Embora a lepra ainda persista em alguns países em desenvolvimento, é uma doença tratável. A dança de São Vito, como um fenômeno coletivo, não acontece mais, embora os episódios de epidemias psicogênicas ainda sejam observados. Já o fogo de Santo Antônio, ou intoxicação por ergote, agora pode ser evitado com a adequada limpeza dos grãos. Hoje, nossas colheitas são protegidas por produtos químicos,
E a varíola verdadeira, como já mencionado, foi erradicada graças às vacinas. Tudo isso ilustra o imenso progresso que a humanidade conquistou. Contudo, a história das epidemias continua a nos ensinar. Desde tempos remotos, as doenças têm acompanhado a humanidade e novas ameaças podem surgir a qualquer momento. Recentemente, enfrentamos uma pandemia provocada por um novo vírus que paralisou o mundo. Compreender as dificuldades enfrentadas por nossos antepassados na Idade Média pode nos ajudar a valorizar os avanços da medicina atual, ao mesmo tempo que nos mantém humildes diante da força da natureza. Agradeço pela atenção e por terem me acompanhado até o fim desta jornada pelos sombrios capítulos da história. Se este tema despertou seu interesse e você deseja explorar mais histórias intrigantes do passado, inscreva-se no canal Mistério do Futuro. Ficaria muito grato se você deixasse um comentário sobre o que mais o surpreendeu. Suas reações são uma grande motivação para novas expedições na profundidade da história. Até a próxima, com mais um mistério do passado.